Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo Generoso, médico psiquiatra e faço parte da AFIA, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Hoje, pessoal, vamos conversar sobre a pressão na carreira médica, como gerenciar o estresse e como evitar o burnout na medicina. Eu já começo, pessoal, com um dado alarmante. Uma pesquisa recente, conduzida pelo Research Center aqui da AFIA, mostrou que em 2022, cerca de 62% dos respondentes relataram que já tiveram ao menos sintomas de burnout. Olha que número alto, né? Nesse vídeo eu vou destrinchar um pouco mais sobre o assunto, falando primeiro sobre o estresse. A gente vai entender o estresse, como lidar com ele e formas eficazes para a gente prevenir o estresse também, quando isso for possível. O estresse, pessoal, é um estado de preocupação ou tensão mental, causado por uma situação difícil, seja ela qual for. E aqui, pessoal, quem não lembra do primeiro plantão, né? Então eu lembro do meu, recém-formado, aquela tensão, angústia, expectativa, o medo. A gente pode considerar o primeiro plantão como uma situação de alto estresse para a maior parte dos recém-formados. Mesmo hoje, eu com 13 anos de formado, ainda hoje, em algumas situações de casos mais complexos ou com mais riscos envolvidos, ainda me percebo com uma carga de estresse mais elevada nessas situações. E isso é importante a gente conseguir identificar na gente mesmo para conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável. O estresse, pessoal, é uma resposta humana normal, que nos leva a enfrentar os desafios, nos prepararmos, enfrentar as ameaças das nossas vidas. É algo inerente à existência humana. A maneira como a gente responde ao estresse pode fazer uma grande diferença no nosso bem-estar de uma forma geral e na nossa saúde mental. E quais são os sinais do estresse? O estresse ele pode vir acompanhado de uma série de emoções, incluindo ansiedade, irritabilidade, dificuldade na concentração, dores no corpo, por exemplo, dores de cabeça, dores no estômago, dificuldade de dormir, pode refletir também no apetite, então a gente pode começar a comer mais ou comer menos. O estresse crônico, ele também pode agravar problemas de saúde pré-existentes, ou mesmo aumentar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Uma das perguntas mais frequentes sobre o assunto é se a gente tem que ficar esperando o estresse acontecer, né? Como se fosse algo natural. E a resposta é sim, pessoal, né? Não que a gente precise constantemente ficar alerta em relação a isso, mas entender que o estresse ele vai fazer parte do nosso dia a dia. E aí que é fundamental a gente conseguir lidar com ele de uma forma saudável. Então é natural a gente se sentir estressado em situações desafiadoras, como por exemplo, entrevistas de emprego, provas de residência, carga de trabalho exagerada ou qualquer outra situação que gere insegurança ou conflito, né, com familiares, amigos, quer que seja. Para muitas pessoas, o estresse vai diminuir com o tempo à medida que essas pessoas conseguem aprender a lidar melhor com essas situações estressantes ou mesmo que essas situações melhorem, né, que se resolvam e a pessoa consegue se acalmar também. E quando o estresse se torna crônico, pessoal, e quando ele fica específico ao ambiente de trabalho, ao ambiente ocupacional, a gente chama isso de burnout. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o burnout. O termo burnout ele foi cunhado em 74 pelo psicólogo Robert Freudenberger e posteriormente ele foi melhor definido, aí sim mais conhecida, a Christina Maslach, em 76, uma outra colega psicóloga. O burnout é um fenômeno ocupacional e ele é resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi manejado com sucesso. A gente entende o burnout tendo 3 dimensões. Então a primeira dimensão, a exaustão emocional. Essa exaustão emocional ela pode se traduzir por sentimentos de esgotamento de energia ou mesmo, como o próprio nome diz, exaustão. É assim que é relatado. Segunda dimensão é a despersonalização. O que é a despersonalização? É um aumento do distanciamento mental daquele indivíduo com o envolvimento com o trabalho. E aí vem aqueles sentimentos de negativismo ou mesmo descaso em relação ao trabalho. A terceira dimensão é a redução do sentimento de realização pessoal. Isso se traduz como uma diminuição da eficácia, do rendimento profissional. Então aquele indivíduo ele não consegue mais produzir da mesma forma como estava produzindo. Os dados do burnout na medicina eles são preocupantes, pessoal. Então olha só, além daquela pesquisa aqui da AFIA, a gente teve uma pesquisa da Mayo Clinic, publicada também em 2022, que incluiu mais de 7 mil médicos e encontrou que 38% desses médicos estavam em burnout. Apesar disso, olha que interessante, 72% escolheriam novamente ser médico.
apesar de todos esses desafios e dos altos níveis aí de burnout encontrados. Outro ponto dessa pesquisa foi que mais ou menos a metade dos entrevistados encontrava dificuldade em conciliar a rotina de trabalho com a vida pessoal. E eles estavam sentindo que estavam desequilibrados nesse ponto. A gente tem um termo em inglês que chama work-life balance, né? Que é o balanço que a gente tem da nossa vida pessoal com a nossa atividade de trabalho. E aí, pessoal, não precisa ser certinho, 50% e 50%, mas é de alguma forma a gente encontrar um equilíbrio naquilo. A título de curiosidade, a prevalência do burnout na população geral americana, onde esse estudo foi realizado, foi de 25%. Então percebam que os médicos, eles são uma população de maior risco para o burnout quando comparados com a população geral. E esses são dados replicados em diversos estudos, em vários países. Quais os fatores estressores durante a carreira médica? Então, o que pode estar envolvido nesses altos níveis de burnout encontrados? A medicina, pessoal, por si, é uma carreira desafiadora. Eu acredito que você mesmo que está assistindo já percebeu isso, mesmo estando na graduação ou na fase de especialização, vocês já se depararam com essas dificuldades. Alguns fatores relacionados a esse desafio são, por exemplo, o trabalho intenso e diário com outras pessoas, ouvindo seus problemas psicológicos, sociais ou físicos. Parece um pouco o que vocês fazem todo dia? É lógico, né, pessoal? Isso é o nosso trabalho. A gente fica constantemente ouvindo problemas, sejam eles psicológicos, sociais, físicos. A carga horária de trabalho geralmente alta, independente da fase que a gente está na carreira, seja na graduação ou na especialização, a gente costuma trabalhar uma alta carga de trabalho, altas horas trabalhando. O ambiente de trabalho que vai mudando, então a gente tá de plantão de manhã num lugar, depois à tarde em outro, aí outro dia da semana muda. Isso também gera um ambiente de instabilidade nos próprios relacionamentos, na sensação de segurança. Então isso também está envolvido. As experiências emocionais intensas, experiências essas, pessoal, envolvendo dor, trauma, sofrimento humano, morte, comunicação dessas notícias para familiares, por exemplo. Outra coisa, a indisponibilidade de recursos, sejam eles materiais ou humanos. Dependendo do lugar onde a gente está, a gente tem acesso a condições melhores de trabalho ou piores de trabalho. Isso também acarreta no aumento do estresse diário ali em relação ao trabalho. A necessidade de atualização constante. Então vocês já sabem, o médico tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Então isso é um outro agravante. As expectativas que às vezes a sociedade pode colocar em cima do médico, mas muitas vezes, pessoal, somos nós mesmos. A gente coloca uma expectativa como um ideal de um médico, Então como um médico deve ser, o que um bom médico deve fazer, Então esses ideais às vezes acabam aumentando também nossa carga de estresse, perseguindo aquela situação muitas vezes idealizada. E as graves consequências de possíveis erros. Isso vocês enfrentam aí no dia a dia, vocês já perceberam, quando o médico erra, existem graves consequências relacionadas a isso. E essa carga, todos esses fatores juntos, contribuem para os níveis aí que vocês viram de burnout, de adoecimento mental entre os médicos. Isso, pessoal, por curiosidade, acontece tanto na graduação, então desde a graduação do estudante de medicina, quanto na fase de especialização, quanto também na vida profissional do médico, já especializado. Então é uma coisa que vai acompanhando, parece que é uma carga carregada ali do médico desde a graduação de medicina. E agora, pessoal, vamos pensar em como que a gente pode se proteger, Então, como nos protegermos do burnout ou do adoecimento. O Bill Hettler é um médico americano estudioso do bem-estar. E ele tem uma frase bem legal. Bem-estar é um processo ativo no qual a pessoa se conscientiza e faz escolhas em direção a uma existência melhor sucedida. Então a gente precisa ter ações conscientes nessa direção. Essas ações elas podem ser concretas, então relacionadas à organização de rotina, priorização de atividades que auxiliem a gente a se sentir melhor, por exemplo, mas também elas podem ser formas diferentes de pensar sobre os eventos da nossa vida. Então a gente não consegue mudar o que acontece na nossa vida, muitas vezes, mas a gente consegue mudar a forma como a gente enxerga e o significado que a gente dá para aquilo. Isso é fundamental. Essa última, pessoal, pode parecer mais subjetiva, mas é sim possível, a gente cultivar mudanças nesse sentido.
Como posso melhorar o meu bem-estar? É uma pergunta que muitas vezes os colegas fazem, né? Os alunos aí da especialização fazem. Então a gente pode didaticamente dividir o bem-estar em algumas dimensões: a física, a emocional, social, a intelectual, a ocupacional, a espiritual, ambiental e também a dimensão financeira. Olha quanta coisa envolvida, né? Eu acho legal a gente focar aqui nessa discussão na parte física. Eu acho que isso, pessoal, é uma lição de casa básica, né? Que a gente precisa sempre orientar os nossos pacientes, mas também praticar na nossa vida pessoal. Então, o que é isso, né? Eu costumo falar que é um arroz com feijão, né? Que todo mundo tem que fazer. Então, a gente tem que ter uma rotina diária. Então, ter uma programação diária, ela pode nos ajudar a usar o nosso tempo com eficiência e nos sentirmos mais no controle daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, definir horários protegidos, por exemplo, para as refeições, né? Então, para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, um tempo com a família, um tempo para atividade física, ou para tarefas diárias, estudo, e um tempo também para atividades recreativas, para o lazer. Isso é fundamental também. Outra coisa que é importante a gente lembrar é a rotina de sono. Então, para a rotina de sono, para a gente conseguir dormir bem, é importante a gente ser consistente. Então, ter um regramento em relação a isso. Então, a gente ir para a cama mais ou menos no mesmo horário, todas as noites, levantar mais ou menos também no mesmo horário, todo dia de manhã, inclusive nos finais de semana. Então, tentar evitar aquilo de dormir até mais tarde, ali no final de semana. É legal a gente ter uma rotina mais ou menos estruturada. Na hora de dormir, tentar ir para um ambiente silencioso, um ambiente escuro, relaxante, uma temperatura ambiente confortável. Então, a gente pode limitar o uso de eletrônicos, então TV, smartphone, computador, qualquer coisa que for acelerar a nossa cabeça, a gente não quer na hora de dormir. A gente quer ir no sentido contrário, desacelerar. Evitar comer muito antes de dormir, mas também não ir dormir em jejum. Evitar cafeína, álcool, né, algumas horas antes de dormir. Tanto a cafeína quanto o álcool vão prejudicar o sono. Praticar atividade física regular durante a semana, umas 3 vezes por semana, por exemplo, isso também ajuda a gente a dormir melhor, regular o sono, tá? E vai facilitar também a gente conseguir descansar, adormecer à noite. Agora falando um pouco da alimentação, pessoal. A alimentação tem que ser uma alimentação saudável, balanceada, a gente comer em intervalos regulares, tomar água suficiente, comer frutas, vegetais frescos. Às vezes essas coisas podem parecer meio simples, mas às vezes a gente não orienta os pacientes a fazer isso e a maior parte das vezes a gente não faz isso na nossa vida pessoal. Então tentem praticar isso no dia a dia. O exercício diário ele é capaz de regular e ajudar a gente a lidar melhor com o estresse. Então isso pode incluir caminhadas, exercícios mais intensos, né? Vocês podem lembrar assim, 3 vezes por semana, 1 hora mais ou menos, né? Então cada dia aí que vocês forem praticar atividade física, isso já tem um benefício muito grande, tanto para a saúde física do corpo, quanto para a saúde mental também. Quando a gente fala da dimensão emocional, essa dimensão é um pouco mais complexa da gente discutir, mas basicamente a gente pode resumi-la em como lidar com as frustrações de uma forma mais saudável. Então, como lidar com os sentimentos e como que a gente pode ser mais resiliente no dia a dia. E aí a gente pode trabalhar algumas áreas para isso. Então, autoconhecimento, propósito na vida, compartilhar as dificuldades, externalizar as angústias encontradas no ambiente de trabalho, por exemplo, conversar com os amigos, com os familiares. Essas são estratégias de descompressão. O último tema, pessoal, que eu gostaria de conversar aqui com vocês é sobre priorização. Então, muitas vezes no dia a dia, a gente é tomado por uma série de demandas, a gente às vezes acha difícil estar lidando com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nesse contexto, que talvez alguns de vocês possam ter se identificado, o que é mais importante é a gente conseguir organizar essas demandas, talvez de uma forma hierarquizada, em relação ao prazo ou à importância. O que é mais urgente, o que é mais importante. E a gente pode, por exemplo, resolver primeiro as mais urgentes ou começar por aquelas mais importantes. Isso não tem uma regra, mas é importante a gente definir uma sequência lógica para a gente não se sentir impotente em relação a tudo isso. Talvez alguma dessas demandas não sejam realmente necessárias ou primordiais para o dia a dia de vocês. Então esse filtro, isso é fundamental, da gente perceber, olha, essa demanda, ela é importante, ela é urgente, e a gente conseguir hierarquizar. E aí, por curiosidade, pessoal, acho que é uma coisa legal
de compartilhar. O Marco Aurélio, o imperador romano, ele foi um dos mais importantes filósofos estoicos também. E ele tem uma citação famosa que talvez seja legal vocês ouvirem. A maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se puder, elimine-o. Você terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a cada momento: isso é necessário? É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Lembre-se, para cuidar bem dos outros, a gente precisa estar bem também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus colegas. Comente aqui também a sua experiência com o tema, seja com práticas saudáveis do dia a dia ou mesmo com burnout, situações de alto estresse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que essas dicas ajudem aí no planejamento da carreira de vocês. Até a próxima!